Existe uma certa confusão no meio religioso com relação à salvação eterna, porque algumas pessoas dizem, olha, se você for uma pessoa boa, honesta, correta, caridosa, você merece a salvação eterna. Outros dizem, olha, se você for um pecador, você vai fritar no inferno. Primeiro que não é bem assim, e não é isso que a Bíblia diz. É óbvio que um salvo, ele é bom, ele é caridoso, ele é obediente, mas não é perfeito na carne. Não existe perfeição humana. O único que foi perfeito foi Cristo. Em relação à salvação é muito simples. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples. Então, a salvação está em Cristo. Ele é o único Senhor. Em Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você sabe que Deus, para gerar o Salvador, ele usou uma mulher chamada Maria. Ela foi um instrumento de Deus para que ele, o próprio Deus, se manifestasse em carne. E Maria, assim como todas as mulheres cristãs, também necessitou de um Salvador. Lucas 1:47 diz isso. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, no versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria, para ser salva, ela teve que confessar Jesus como seu Senhor. Então entendemos que, pela Bíblia, a salvação não é algo frágil, difícil de ser alcançada, ou um mistério, como alguns dizem, mas isso é uma questão de fé. Agora, a Bíblia diz, salvo eternamente é aquele que foi destinado para a salvação. Atos 13:48 diz, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a pergunta é, e aqueles que não creram? Obviamente que não haviam sido destinados para a vida eterna. Pastor, quer dizer que existem pessoas nesta terra que não são para a salvação? Exatamente. Chamam-se os filhos do diabo, também conhecidos como pedras de tropeço, de joio, de lobos. São expressões da Bíblia que identificam o filho da perdição. João 8:44 diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Veja, o diabo tem seus filhos. 1 de Pedro 2:8 diz, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja, existem pessoas que foram postas para serem desobedientes, foram postas para tropeçar. Quem são? Os filhos da perdição. Judas, por exemplo, era uma pedra de tropeço. Ele era filho da perdição. O que houve com Judas? João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja então que Jesus não foi surpreendido por Judas. Ele sabia que Judas iria traí-lo, pois Judas era filho da perdição. Ele foi colocado no meio dos 12 para atrair Jesus, para que se identificasse o filho da perdição. Pense nisso.